Vamos lá, primeira pergunta da live. Primeira pergunta da live é a seguinte: por que o fósforo é um ânion e não lixivia? Vamos lá. Primeiro, o fósforo nem sempre é um ânion no solo, tá? Nem sempre ele vai estar como um ânion. Segundo, o fósforo lixivia sim, tá? As nossas principais perdas de fósforo são por fixação, mas nós temos também perdas por lixiviação. Mas vamos entender o contexto geral. Quando a gente vai colocar o fósforo no solo, nós colocamos o P2O5, uma pentose, né? Colocamos uma pentose, P2O5. E aí o que acontece? Quando ele chega no solo, possivelmente vocês já viram, né? O super simples, o MAP, o DAP, né? O super triplo, duplo, todos eles têm lá P2O5, ok? Quando a gente coloca ele no solo, ele vai passar por um processo onde ele vai receber hidrogênio, ok? Ele vai receber hidrogênio. Na verdade, é um processo até interessante que a gente ainda não tem todo o domínio desse processo do fósforo no solo. Quando a gente coloca o fósforo no solo, é interessante, né? Porque o ambiente que está o fósforo ali, ele chega a jogar a acidez lá em cima, ou seja, o pH lá embaixo e depois volta de novo. Esse fósforo que nós colocamos como P2O5, depois de ele passar por esse processo, isso aí vai depender do tipo de solo, esse tempo, né? Se ele é mais argiloso, se ele é menos argiloso, se ele tem mais matéria orgânica, menos matéria orgânica. Depois que ele passa por esse processo, ele vai estar disponível como H2PO4-. Aí sim nós passamos a ter uma carga negativa. Nós temos uma carga negativa disponível. Agora, vamos lá. Ele lixivia ou não? Lixivia sim. O fósforo tem a possibilidade de ser lixiviado, principalmente por grandes quantidades de água. Agora, é uma lixiviação diferente de quando ele faz um tipo de ligação. Tem dois tipos de lixiviação diferentes. Tem a lixiviação que vai acontecer por lavagem e tem a lixiviação que vai acontecer por associação a outro nutriente. Como assim? Se nós temos um elemento com carga livre, por exemplo, tem ali um cátion, carga positiva livre. Se ele se liga com um de carga negativa e neutraliza, aí ele já não pode mais ficar preso nos colóides, por exemplo, e ele tende a ser lixiviado, tá? Ele não está livre mais. Então, ou seja, essas mudanças de cargas é que vão acontecer um outro tipo de lixiviação, que é uma lixiviação que acontece por associação. Entende? Então são duas coisas diferentes. Agora, é lógico que o fósforo lixivia muito menos que o potássio, por exemplo. O potássio lixivia muito. Se você pega o potássio aí, independente do tipo de solo que você tem, mesmo que seja com uma grande quantidade de potássio, o potássio que está na forma disponível, né? Não estamos falando do potássio estrutural, só para que vocês entendam, né? Nós temos o potássio disponível e o potássio não disponível. O potássio estrutural é aquele que não está disponível, aquele que faz parte dos minerais. E o potássio disponível é aquele que pode ou estar nos colóides ou estar ali na solução do solo. Então, quando ele está na solução do solo livre, se a planta não absorver ele, o que acontece com o potássio? Lixivia. Ele vai ser lixiviado. Já o fósforo não. O fósforo demanda muita força para estar lixiviando. Então, até que o pessoal colocou solos arenosos. Sim, solos arenosos ele tende a lixiviar ainda mais. Então, assim, depende muito do tipo de solo. Então, em síntese, pessoal, o fósforo lixivia sim bem menos que o potássio. As perdas que a gente tem de fósforo, principalmente por conta da fixação e não por conta da lixiviação. Agora, o fósforo ele tem essa mudança de carga, ok? Ele tem essa mudança de carga, isso aqui acontece também, mas as perdas por lixiviação são bem menores do que um potássio, por exemplo, em que essas perdas são gigantescas, né, por lixiviação. Então, está respondido isso daqui. O que a gente orienta? Fósforo, estou com solo pobre em fósforo. Normalmente está pobre em fósforo, ou é porque você não aplicou fósforo, ou é porque o seu solo não está disponibilizando fósforo. E se você não está aplicando fósforo, não está colocando fósforo no solo, não está repondo fósforo, não tem jeito, você tem que repor. Ver a forma correta, se vai ser através de uma fosfatase, se vai ser através de uma adubação direcionada. Mas, se for por questão de disponibilidade de fósforo, então tem como resolver, né? O que eu tenho que fazer para resolver? Primeiro, verificar o pH. Solos com pH ácido, as perdas de fósforo são gigantescas. Solos com baixa matéria orgânica, perda de fósforo é gigantesca. Solos compactados, perda de fósforo é alta.
Entende? Então o que eu tenho que fazer? Tem que descompactar o solo, tem que colocar matéria orgânica, tem que melhorar o meu pH. Sendo assim, o solo tende a disponibilizar melhor o fósforo, tá? Então, eu acho que está respondida aqui essa dúvida. Se tem mais alguma dúvida referente ao fósforo, o pessoal pode estar colocando aqui, pode estar trazendo aqui pra gente. Enquanto isso, deixa eu só tomando uma água aqui. Um ponto importante aqui sobre o fósforo é que a sua mobilidade é muito baixa, né? Como eu disse, as perdas de lixiviações são pequenas e a sua mobilidade ela é muito baixa. Então esse é um dos motivos que a gente coloca o fósforo todo de uma única só vez no plantio, beleza? Esse é um dos motivos. Então, no geral, não há problema se você quiser disponibilizar o fósforo todo no plantio e se for uma cultura perene, por exemplo, se você for trabalhar com ele só lá na formação e produção, beleza? Por que o potássio lixivia tudo? Então, por que o potássio lixivia tanto? A pergunta aqui do Gabriel. Olha, o potássio, ele tende a lixiviar muito, primeiro por conta das suas cargas, né? Sua mobilidade é altíssima, a mobilidade do potássio é altíssima e a forma com que ele vai estar disponível na solução do solo, ela favorece com que ele tenha essa pressão negativa para que ele desça para as camadas inferiores. Desça para as camadas inferiores, né? Redundante, tem que ser para as inferiores, né? Não pode ser para superior. Então, enfim, potássio, mobilidade altíssima, tá? Mobilidade altíssima. O fósforo, ele é móvel na planta, tá, pessoal? Então, assim, esse é um ponto que as pessoas confundem. O fósforo, ele é sim muito móvel na planta, mas no solo ele perde bastante a sua mobilidade. Suas perdas são gigantes. Calculamos que em uma aplicação de fósforo a gente tem perda de até 80% e em solos com condições boas, tá? Se o seu solo tem condição ruim, acidez, baixa matéria orgânica, compactada, suas perdas são ainda maiores. Beleza? Vamos lá, próxima pergunta, daqui a pouquinho eu volto aqui nas perguntas de vocês. Segunda pergunta. A segunda pergunta é sobre assistência técnica, eu vou falar no final, porque eu vou emendar com outra pergunta, tá? Deixa eu passar aqui. Como o gesso neutraliza o alumínio se não mexe no pH? Muito bem, pergunta interessante. Por quê? A gente sabe que o gesso ele não tem a função de mexer no pH, não tem a função de mexer no pH. E a gente sabe que o pH, né, a quantidade de alumínio no solo, ela tende a ser equivalente ao pH. Como assim? Se meu pH está baixo, ou seja, se a minha acidez está alta, a tendência é que eu tenha uma grande quantidade de alumínio no solo. Então, é por isso que ele fez essa pergunta, né? Por isso que essa pessoa fez essa pergunta. Então, mas se o gesso não mexe, no pH, por que então que ele vai neutralizar o alumínio? Eu vou explicar melhor. Mas antes de eu explicar, muita gente, quem é aluno do nosso curso, de alguns dos nossos cursos, por exemplo, a gente tem aulas muito específicas de gessagem, e de vez em quando manda pergunta: professor, você falou em uma das aulas que o gesso tem sim, talvez uma capacidade de diminuir um pouco a acidez e tal. Deixa eu explicar um ponto importante. O gesso não tem função de mexer no pH, mas indiretamente, ele acaba fazendo isso. Não é algo que a gente consegue controlar, mas toda vez que o gesso libera uma hidroxila, a gente mexe no pH do solo para positivo, ou seja, estamos aumentando o pH do solo e diminuindo a acidez. Quer dizer que o gesso sempre vai fazer isso? Não, a gente não tem controle sobre essa atividade, mas o gesso, em algumas situações, tem capacidade de liberar hidroxilas. Quimicamente falando, liberação de hidroxila próxima às raízes neutraliza o hidrogênio, tá? E a gente tende a aumentar um pouco o nosso pH. Mas não é essa a função do gesso, não confundam as coisas. Agora, por que o gesso então neutraliza o alumínio? É muito simples. Quando você coloca o gesso no solo, a substância do gesso no solo, ele vai se dissociar, né? Fazer o processo ali com a água e ele vai liberar o sulfato, o SO4. Acontece que o SO4 tem carga negativa no solo e o alumínio tem carga positiva. Então, a primeira forma com que ele faz isso é se ligando com o alumínio. Sulfato, carga negativa, alumínio, carga positiva. Falhou aqui a cabeça. Quando eles se ligam, neutraliza. Agora não tem mais carga positiva nem carga negativa. Quer dizer então que o alumínio ele não vai ficar mais preso nas argilas. O que vai acontecer com o alumínio? Vai descer. Então, essa é a primeira forma.
A segunda forma com que ele pode fazer isso também é formando concentrados. Como assim, professor, formando concentrados? Quando o alumínio se liga com o sulfato e para poder formar algum tipo de mineral, como a alumita, por exemplo. A alumita é um mineral, liga, mas aí esse mineral vai lixiviar? Não, esse mineral vai ficar lá, só que ele não é prejudicial mais, né? Quando o sulfato liga com alumínio para formar um concentrado, para formar tipo um mineral, vou colocar entre aspas aqui um mineral, ele não mais pode ser absorvido pelas plantas, então ele não prejudica nada. Então repara que o gesso tem várias formas de estar neutralizando o alumínio, então essa é uma função importante. Volto a dizer, o gesso pode sim liberar hidroxilas que indiretamente pode mexer no pH. Não é função do gesso, não temos controle sobre isso, não temos cálculo para poder falar isso. Então isso vai depender de como que o gesso vai reagir no solo. Mas no geral, neutralizar o alumínio, ele neutraliza muito bem. Tem outras funções, o gesso também vai disponibilizar um pouco de cálcio, vai disponibilizar o enxofre, que é show de bola, uma excelente fonte de enxofre. Então assim, tem vários outros fatores importantes. Consideramos o gesso um excelente aliado de fertilidade do solo. Me permitam aqui abrir um parênteses, porque a gente precisa bater nessa tecla. Gesso é uma tecnologia que nós precisamos, vocês como quem aqui é técnico, agrônomo, produtor rural, vocês precisam bater nessa tecla. O gesso é importantíssimo, o gesso é quase brasileiro, se assim dizer, não que foi descoberto aqui, mas a gente tem avançado muito em pesquisas relacionadas à gessagem aqui no Brasil, com muita informação interessante e temos muito bons resultados. Agora, tem que ter critério para utilizar o gesso? Tem que ter muito critério para poder utilizar o gesso, porque se você utilizar de forma demasiada, quantidades exorbitantes, você pode prejudicar o solo, mas usando da forma correta, vai dar certo, né? E quando eu falo isso, o pessoal fala, nossa, então quer dizer que se eu usar muito gesso, eu posso prejudicar o solo? Eu nem vou usar. Cara, se você for pensar em que tudo que a gente utiliza na agricultura, que você colocar em excesso, vai dar ruim. Até mesmo a água em excesso faz mal para o solo, para a planta, tudo. Não é diferente com gesso, não é diferente com calcário, não é diferente com adubo, tá? Então, enfim, tem que ser critério. Mas eu tenho que fazer cálculo. Tem que fazer cálculo, cara. Não tem jeito, tem que olhar histórico da área, tem que olhar a porcentagem de argila. Mas isso dá trabalho. Que bom que dá trabalho. Se dá trabalho, tem emprego para técnico, tem emprego para agrônomo. Para de falar que o mercado está saturado, então. Dá trabalho, que bom. Então se especializa, estuda mais, faça ficar mais fácil para você. E quando eu falo isso, essas questões que dão um pouco mais de trabalho, eu estou ficando com calor aqui, deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, senão eu vou morrer aqui dentro, está tudo fechado, né? O que acontece? Quando eu falo isso a gente tem que se esforçar um pouco mais, a gente vai ter que fazer um cálculo mais detalhado, porque é muito comum, né? O pessoal chega assim e fala, vou lá e coloca 500 kg de gesso, né? Para 700 kg de gesso, como se fosse assim. Não, amigo, não é assim. Preciso fazer análise de 20 a 40 centímetros, análise química, análise física, preciso verificar teores de alumínio, teores de cálcio. Tem cálculos diferentes. Tem um cálculo tradicional pela porcentagem de argila, tem cálculo de necessidade de gessagem, tem cálculo de Caires e Guimarães. Cada um deles é diferente. Pessoal, mas isso não dá muito trabalho? Dá trabalho, é um pouco desconfortável. Mas, se você quer realmente se destacar no nosso setor, e aí eu estou falando especificamente para técnicos e agrônomos, tá? Porque aqui nós temos pessoas que são produtores, temos técnicos, agrônomos, estudantes de outras áreas, simpatizantes em geral que estão aqui. Mas eu quero falar diretamente para você, consultor, você que quer trabalhar nessa área de assistência técnica. Fique confortável com o desconfortável. Sinta-se confortável no desconforto, naquilo que vai te tirar. Por quê? Porque é exatamente fazer aquilo que ninguém faz que te diferencia da maioria. E isso aqui tem que colocar na cabeça, entende? Então, dentro do nosso setor, que avança muito, todo dia tem tecnologia nova, todo dia tem artigos novos, trabalhos novos, você precisa ir para o desconforto, estudar um pouco a mais, fazer o que ninguém faz, entende? Para que você possa entregar, no final, resultado. A gente vive de resultado, não tem outra. Pode fazer que você, mas eu estudei em tal lugar, eu fiz tal coisa, eu fiz tal mestrado, fiz tal doutorado, eu estudei dessa forma, eu sou filho de não sei quem. Não importa, não importa. No final, o que importa é resultado. E o que é resultado? É o produtor produzir mais qualidade, maior quantidade de lucro,
sustentável, né, que possa produzir cada vez mais no solo dele, sem degradar, né? É isso que tem que ser feito. Então não tem jeito, pessoal. É desconfortável, mas tem que ser feito, né? E eu acho isso muito bom, porque senão todo mundo fazia, né? Quarta pergunta. Deixa eu ver aqui. O que aconteceria quimicamente no solo se eu aplicasse calcário em excesso? Pergunta interessante, né? A gente fala muito de acidez, mas eu tenho mais cuidado e mais medo, às vezes, de um solo. Eu tenho mais medo de um solo alcalino do que ácido, tá? Alcalino do que ácido. Por quê? O que é um solo alcalino? É um solo que o seu pH passou de 7. Passou de 7, a gente já considera alcalino. E um solo alcalino é um solo que ele também disponibiliza nutriente, que ele também trava a atividade microbiana. O nosso pH ideal ele vai estar acima de 5, entre 5.5, 5.6 a 6.5, 6.6, estourando bem próximo de 7. Alguns nutrientes já não gostam muito dessa proximidade da neutralidade, mas o que vai acontecer? Se você colocar um excesso de calcário, qual vai ser o resultado? Primeiro, você vai elevar demais o pH do solo. Primeiro ponto, eleva demais o pH do solo com um sério risco de supercalagem. Supercalagem você vai fazer com que o seu pH se torne alcalino. pH alcalino indisponibiliza nutrientes, como nitrogênio, por exemplo, como fósforo, por exemplo, um potássio, por exemplo. Enfim, nutrientes essenciais que também estariam sendo disponibilizados se tivesse ácido. Então, alcalino é tão ruim quanto se tivesse ácido. Segundo ponto importante, você tende a colocar um excesso de cálcio no solo. O excesso de cálcio no solo pode ocasionar antagonismo e também disponibilizar outros nutrientes. Então, o excesso de calcário é tão prejudicial, assim, vamos explicar, a calagem excessiva é tão prejudicial quanto um solo ácido. Só que tem um problema. Se você falar assim, Daniel, tem um solo, um pH 4, tem um solo e eu tenho aqui uma outra área com pH 7.5. Qual que você prefere corrigir? Sem dúvidas o que está com pH 4. Sem dúvidas. É muito mais fácil você elevar o pH do que diminuir o pH. Entende? Então é aí que está o problema. Se você chegar a fazer ele ficar alcalino, para você fazer ele voltar é um pouco mais difícil. O que eu tenho que fazer? Vou ter que trazer hidrogênio para o solo. E para poder fazer isso, você não coloca um adubo hidrogenado. Isso não funciona dessa forma. Você vai ter que colocar a base de nitrogênio, principalmente. Uma quantidade grande de matéria orgânica e torcer para isso dar certo. Só que quando você coloca uma grande quantidade de nitrogênio, para que ele faça o processo, principalmente na forma amoniacal, para que ele passe pelo processo de nitrificação, após o processo de nitrificação, faça a liberação de hidrogênio. Agora, qual que é o problema? Qual que é o problema? Você está colocando um excesso de nitrogênio ali também. Fora a chance grande ali de você matar, você perder um pouco da sua atividade microbiana, que também é prejuízo, tá? Então, enfim, eu prefiro corrigir um solo que esteja ácido do que um solo que esteja alcalino. É muito difícil corrigir um solo alcalino. Então, é muito critério também na hora de se fazer a calagem. Eu vejo às vezes algumas doideiras, os caras falam assim, não, eu estou colocando aqui, ó, tá funcionando. Estou botando, não vou só falar de calcário, né? Estou colocando aqui 10 toneladas de calcário, sem análise, sem nada, estou revolvendo, você está por ano. Rapaz, vai com calma. Não faça essa doideira, porque você viu ali, um tempo desse para trás, possivelmente muita gente que acompanhou, passou acho que no Globo Rural, um senhor que estava colocando na sua propriedade lá, não sei quantas toneladas de gesso todo ano, isso é uma quantidade muito grande. O que acontece? Está funcionando? Está funcionando até então. Isso faz muito tempo que a gente viu essa reportagem. A gente não sabe como é que está o gesso lá. O gesso tem efeito gradativo. A gente não sabe o que aconteceu até então. A gente não sabe qual... Aí se você pega um solo do camarada, é um solo completamente profundo, não é um solo superficial, que vai influenciar, vai lixiviar bastante aquela quantidade. O enxofre, por exemplo, ele não fica na camada superficial, ele tende a ir para as camadas inferiores. O solo daquele senhor era completamente profundo, muito profundo, então ele tinha espaço de lixiviação. Então calma, não é assim, né? Porque você viu uma reportagem lá no YouTube de um cara, vamos seguir o que a ciência diz, o que os nossos experimentos dizem, né? Então essas são questões que a gente precisa ficar ligado, né? Não veja o que seu vizinho somente fez, o que está dando certo, ótimo, que bom que está dando certo, mas eu tenho muito cuidado, muito critério, porque querendo ou não, nós estamos falando de empreendimentos, de aquele pedacinho de solo, aquele 1 hectare, às vezes, daquela família que está ali produzindo,
é o ganha-pão deles, tá? Independente se é 1 hectare ou 100 mil hectares, não importa. A gente vai ter os mesmos cuidados, É o empreendimento, é aquilo ali que sustenta a família. Na verdade, é de hectare em hectare que a gente está sustentando o nosso país. A gente sustenta o nosso país de hectare em hectare, tá? De 1.000 em 1.000 metros quadrados é que nós estamos sustentando esse Brasil aqui. Então nós temos que ter muito critério, nós temos que sempre trabalhar em performance e alta performance. Isso aqui é um ponto muito importante. A cada assistência que você presta, independente de quem é o produtor, qual o tamanho da propriedade, trabalhe sempre em alta performance, cálculos exatos, trabalhando de forma correta, ajude o produtor a fazer isso, beleza? A Gabriela falava até do pequenos produtores, a recomendação é feita à base de análise de solo. Exatamente, não importa o tamanho do produtor, faça de forma correta, ele vai produzir bem, tá? Ele vai produzir bem. Os pequenos não têm menos importância que os grandes, jamais, não. E mesmo porque 80% da nossa produtividade é feita por pequenos produtores, tá? Feitos por pequenos produtores. E tá tudo bem, eu sou um pequeno produtor. E tá tudo bem, a gente está com um projeto novo aqui, que em breve mesmo a gente vai estar mostrando, que eu prometi para vocês que a gente vai filmar desde a implantação. Nós estamos mexendo em alguns processos agora, e que eu vou mostrar para vocês, nós com um projeto de pequeno produtor é o nosso, tá? Além das consultorias geral, né? Não estou falando dos nossos clientes, nada, estou falando nossos aqui como produtor. Enfim, e tá tudo bem, são de pequeno em pequeno produtor que a gente vai sustentando esse país. Não é somente os royalties, não são somente os grandes produtores, está tudo bem, a gente está todo mundo junto, não vou falar que está todo mundo no mesmo barco, nós estamos todo mundo no mesmo bar, no mesmo mar, né? Só que em barcos diferentes, né? Então a gente precisa ter essa visão, essa performance com os pequenos produtores, assim como a gente tem com os grandes produtores, tá? E esse ponto ele é muito importante. Não vamos supor nada, não vamos fazer algo intuitivo, não vamos colocar 5 toneladas de calcário porque o seu vizinho ou aquele cara lá utilizou 5 toneladas, ou porque você viu no YouTube alguém que joga 10 toneladas de calcário ou 6 toneladas de gesso por ano e está funcionando. Calma, o efeito é gradativo, nós não estamos falando de um remédio, tá? O cara ali tomou uma dose ali de 3 paracetamol por dia, está funcionando. Isso aqui pode dar um resultado da noite para o dia. Já na agricultura é diferente, os resultados são ano a ano, tá? A gente aplica um gesso hoje e tem resultado daqui 3 anos, né? A gente não sabe qual é o resultado dessa pessoa aqui que aplicou aquela quantidade enorme de gesso, né? E sem contar aquela questão que também é muito importante, cada caso é um caso diferente. Beleza? Pessoal, tem muitas perguntas aqui que eu vou responder daqui a pouco, tá, pessoal? Eu vou passar primeiro para as perguntas que a gente selecionou, depois eu vou voltar aqui para responder a pergunta de vocês. Enquanto isso, vocês vão ouvir o meu cachorro latir lá fora, tá? Quinta pergunta: como deve ser feita a escolha do PRNT para culturas perenes e anuais? Vamos lá, moçada. PRNT, o Poder Relativo de Neutralização Total. Ele, para quem não está muito acostumado com essa sigla, o PRNT ele vai dizer qual que é o poder de rapidez que o calcário vai reagir no solo. Quanto mais fino o calcário, maior tende a ser o seu PRNT. A gente já sabe que quanto maior o PRNT, melhor seria o calcário, porque ele reage mais rápido. Agora, nem sempre escolher um PRNT maior, estrategicamente falando, é melhor. Entende? O PRNT maior é melhor? Ele sempre é melhor porque a sua reação é bem mais rápido. Ninguém discute isso, né? Sua reação é muito mais rápida. Se a gente tem, primeira coisa, se a gente tem disponível o PRNT para escolher, tudo bem, vamos escolher o PRNT que mais se adapta. Por exemplo, eu quero plantar alface. Plantar alface, 40 dias, 45 dias estou colhendo, tá? Então, ou seja, é uma cultura de ciclo muito rápido, então eu quero que a reação seja muito rápida. Diferente para quem vai plantar cacau, café, né? São culturas de ciclo muito longo, são culturas perenes, nativas, né? De ciclo muito longo. Então o que vai acontecer? Estrategicamente falando, eu posso escolher um PRNT mais baixo para que a minha reação seja cada vez mais devagar e essa reação vá acompanhando essa liberação de nutrientes, né? Então assim, o PRNT eu posso escolher de forma estratégica. Agora, a gente fala escolher, mas agora deixa eu voltar para a prática agora, vamos voltar para o mundo real. Não é toda região que você tem essa possibilidade de escolher o PRNT. Eu tenho um PRNT do 60% ao 120%, escolhe qual que você quer. Não é assim. Calcário,
é um insumo relativamente barato, mas logisticamente caro. Como assim logisticamente? O transporte do calcário, ele pode ser caro. Aí você pega uma cidadezinha, 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, que vive do campo, o cara tem uma loja agrícola, 2 lojas agrícolas, e às vezes o produtor não tem essa capacidade de escolher o calcário. O PRNT é 95%, só tem 70% lá. Cara, você vai fazer com 70%, você vai ajudar o produtor. Nós vamos calcular em cima de 70%, vamos dividir a nossa calagem através de 70% e vai ser aquele mesmo, entende? Então, na prática, quem está aqui terminando a faculdade agora, ou um curso técnico, não vou desanimar vocês, eu vou já colocar o pé no chão, porque quando você for dar assistência, dependendo da cidade que você está, você não tem todos os tipos de PRNT disponível, e muito bem em porcentagem de magnésio, né? Antigamente a gente considerava o calcário assim, como calcítico, magnesiano e dolomítico, né? O calcítico era aquele que tinha abaixo de 5% de cálcio, de magnésio, desculpa. O magnesiano é aquele que tinha entre 5% e 12% de magnésio, e o dolomítico é aquele que tem acima de 12% de magnésio. Mas o que acontece? A comunidade agronômica modificou um pouco essa relação e disse, bom, você pode escolher o calcário de acordo com a porcentagem do magnésio, não precisa dizer que ele é dolomítico, mas na prática, dependendo da região que você está, você não tem a quantidade de magnésio que você quer, o PRNT que você quer. Você tem ali um de 70%, um PRNT 70%, com 9% de magnésio, e vai ser aquele. Você vai fazer um cálculo de acordo com aquilo ali, vai dividir, você vai fazer um jogo de cintura. Você não vai chegar para o produtor e falar assim, 3 toneladas e pronto, porque o cara ali joga 3. Não, fazer o cálculo de forma correta, análise química de forma correta, vamos incorporar de forma correta. Entende? Então assim, agora, quando você pode escolher o PRNT, minha cidade aqui, ela tem essa capacidade, a gente tem essa possibilidade de escolher sim o PRNT, a gente tem muita opção, não é difícil, mas entendemos produtores de regiões que não têm essa mesma possibilidade e o transporte acaba não compensando, né? Então a gente tem que ficar ligado nesses pontos aí. Então, no geral, a gente escolhe o PRNT por estratégia. O PRNT maior é melhor? Porque ele reage mais rápido. Agora, nem sempre essa estratégia vai ser a melhor. Se você quer uma cultura anual de ciclo rápido, cara, pega um PRNT maior e vamos corrigir isso logo, porque eu quero produzir logo, vamos fazer girar. Uma cultura perene, ciclo longo, produzir daqui 3 anos, calma, vamos corrigir isso aqui aos poucos, vamos fazer ela de forma correta, utilizar um PRNT talvez menor, incorporar. Mas quando eu coloco o PRNT menor, nos 3 meses, ele já vai iniciar a correção, mesmo sendo menor? Vai. Por quê? Porque quando você colocar o seu cálculo, quando você colocar o PRNT lá no cálculo de calagem, se você estiver utilizando saturação por bases, é claro, ele já vai aumentar automaticamente a quantidade de calcário que você vai jogar. Você divide lá pelo PRNT, né? Então, assim, isso aí você já vai resolver dentro do cálculo. Ainda você vai ter calcário gradativamente em reação. Beleza? Pessoal, vocês estão aí comentando, falando umas paradas aqui. Daqui a pouquinho eu vou voltar, tá? Primeiro eu dou uma passada geral nas perguntas, aí depois eu volto aqui para comentar aqui os comentários de vocês, ok? Deixa eu ver aqui. Sexta pergunta: produção de uva, como escalar? Como escalar a produção de uva? Se eu entendi bem, ele está falando assim, como criar escala na produção de uva. Olha, produção de uva, vamos primeiro falar de produtividade, depois vamos falar de escoamento. Quando a gente fala em produtividade, o que a gente aumenta em produtividade para a uva? Adubação, a gente tem como melhorar a nutrição, mas assim, depois de implantado, tá, pessoal? Depois de implantado, porque antes de implantado a gente vai procurar primeiro questões genéticas, vamos procurar variedades geneticamente altamente produtivas. Já está implantado. Se já está implantado, o que a gente vai fazer? Nós vamos buscar o aumento gradativo da nutrição da uva. Essa é a primeira coisa, o aumento gradativo. Pessoal, eu tenho mesmo que aumentar a nutrição para produzir mais? Sim, tem. Não tem jeito. Dificilmente você vai achar um experimento em que a gente pode diminuir muito a quantidade de... Assim, não é diminuir ou aumentar o adubo, é aumentar a nutrição. Nem sempre aumentar a nutrição quer dizer que você está aumentando a quantidade de adubo, tá? Pessoal, como assim? Sim, a própria correção do solo, ela aumenta a disponibilidade. Se ela aumenta a disponibilidade, ela melhora a nutrição, entende? Nem sempre é aumentar a quantidade de adubo, é aumentar a nutrição. Fazer com que ela absorva mais nutrientes, que tenha mais nutrientes disponível para ela.
Então, a primeira coisa então você vai ter que dar uma estudada no seu solo, fazer um histórico da área, entender como que está a sua mobilidade. E aqui vai uma dica importante, histórico da área. Poucos profissionais fazem histórico da área. Se você está começando agora, começou a acompanhar aqui algum produtor, né? Comece, se todo ano você está fazendo análise de solo, guarda a análise de solo para ele, tira uma xerox, dá a original para ele, guarda com você, guarda essa análise de solo e começa a fazer todos os anos esse pequeno gráfico, entender o que está acontecendo com o solo, o que está acontecendo com o pH, o que está acontecendo com saturação por base, com o nível de fósforo, de potássio, e vai entendendo o que está acontecendo. Esse histórico ele é muito importante. Tá? O pessoal descarta essas coisas, mas isso aqui, cara, isso faz uma diferença enorme para você entender o seu solo. Beleza. Primeiro, vamos aumentar a nutrição, porque aumenta a nutrição, eu tendo de aumentar a produtividade. Relembrando, nem sempre aumentar a nutrição é aumentar a quantidade de adubo. Eu estou aumentando a absorção e a disponibilidade de nutriente. Muitas vezes você vai ter que aumentar a adubação, mas às vezes a própria correção do solo vai estar resolvendo, uma palhada, enfim. Então, tudo isso. Primeira coisa. Segundo, água, tá? Água. Uva, ela é sim uma cultura exigente em água, bem parcelada. Então, como está sendo a sua distribuição de água? Vamos ver o que a gente consegue modificar. Ela é localizada, ela não é localizada, enfim. Todos esses pontos a gente vai ter que melhorar a sua irrigação. Melhorou a sua irrigação, você melhora também a disponibilidade e aumenta gradativamente a sua nutrição. Terceiro, tratos culturais. A poda, por exemplo, a condução, tudo isso aqui é algo que não tem jeito. Você tem que... não dá para abrir mão, tá? Principalmente na cultura da uva, não dá para abrir mão, nós temos que fazer de forma correta. Isso para aumentar a produtividade. Lembra que se você sua cultura não está implantada ainda, a melhor coisa que você vai fazer, o primeiro passo é buscar culturas geneticamente modificadas que sejam altamente produtivas. Não adianta você utilizar aquelas que seu avô utilizava que não era tão produtiva, tá? Nós vamos ter que apelar para a ciência. Então, lembrando, deixa eu só, para quem chegou aqui agora, a pergunta dele: como escalar a produção de uva, tá? Então, não tem brincadeira, ele quer escalar, ele quer produzir mais, está tudo bem, né? A gente está aqui para poder resolver esse problema. Então, primeiro você começa na escala de produção. Ok, vamos produzir mais. Só que não adianta somente produzir mais. A gente precisa agregar valor ao escoamento, à distribuição, à venda, tá? E aí é algo que a pandemia, desgraça que eles arrumaram aí, esse vírus, jogou na nossa cara e a gente vai aprender com isso. Por quê? O produtor, principalmente o pequeno produtor, até então ele tem se tornado muito refém da sua distribuição. Às vezes ele distribui somente para ir para um supermercado, somente para um atravessador, somente para a feira, e isso aqui é um problema. A gente precisa criar outros meios de distribuição. Primeiro, criar outros meios de distribuição que a gente não fique refém, tá? Não fique refém. Se o seu atravessador aqui falhou, eu posso ter essa outra via, tá? Então esse é o primeiro ponto, é ampliar os nossos pontos de distribuição. Segundo, agregar valor. Como é que eu posso agregar valor ao meu produto? Principalmente se eu puder entregar diretamente ao produtor. Tendência na agricultura brasileira, anotem isso, tendência na agricultura brasileira. Entrega direta ao consumidor, tá? Isso vai se tornar cada vez mais comum, nós vamos ter alimentos, produtos que a gente pode entregar, sair do campo e direto para o produtor. A internet está nos ajudando com isso, tá? Nosso projeto aqui de implantação, ele é dessa forma. Nós estamos nos tornando produtor assim, de entrega direta para o consumidor final, o que agrega muito valor. O preço que é perdido, não só impostos, tá? Não só impostos, que são altos no Brasil. É um absurdo, como eles... não vou nem falar de imposto aqui não, senão eu fico com raiva. Mas o produtor ele perde muito nessa transição, tá? Assim, é lógico, tem alimentos, tem culturas que não dá para fazer isso dessa forma, não dá, né? Tem culturas que você precisa beneficiar primeiro para poder entregar. Então, ou seja, a gente precisa começar a criar formas de agregar valor, porque quando eu entrego diretamente ao produtor, o valor final, lucro para o produtor, ele é muito maior. Eu preciso falar disso. E, gente, quebra esse tabu. Nós precisamos falar de dinheiro.
O produtor vive de dinheiro, pessoal. Vive de dinheiro, a gente tem que falar disso. Né? Porque quando a gente fala, a gente não pode falar que o produtor está lucrando. Toda vez que a gente abre a boca para falar assim, o produtor vai lucrar mais. Ah, não. Não, cara, é para lucrar mesmo. Vocês são pagos para isso, é para fazer o produtor lucrar. Ah, a pessoa não concorda com isso, eu acho que não é bem assim. Cara, é assim, não vamos ser hipócritas. Tá? A gente vive para isso, pô. A gente tem que fazer o produtor lucrar. Então, entende? Primeiro, melhorar a produtividade. Melhorei a produtividade, eu preciso também melhorar o escoamento, porque venda é tudo. Você precisa vender, né? E vender de forma correta. Então, abre o jogo agora, abre o centro de distribuição. Não posso distribuir para a mesma coisa, ou se dependendo, talvez você já consegue distribuir, né? Mas eu preciso verificar. E como eu falei, a pandemia, esse troço aí que chegou aqui no mundo, né? Ele mostrou para o produtor, principalmente, que ele precisa modificar, cara. Ele precisa pensar de forma diferente. Ele não dá para ficar mais refém do atravessador, não dá para ficar mais refém somente ali da feira, somente daquela distribuição no supermercado. Não, a gente precisa criar outras formas. E é lógico, e aí eu quero fazer um apelo muito grande para que a gente discuta isso, quem faz parte de algumas associações, sindicatos, enfim, não tem parceria com nada disso. Na verdade, a gente auxilia, dá palestra, faz treinamento, tudo, mas a gente não participa de nada que seja relacionado a isso. Mas isso tem uma questão muito importante, que é a nossa desburocratização para entrega de alimentos, tá? O produtor tem assim uma dor de cabeça grande às vezes para poder entregar o alimento. Prefeitura barra, o estado barra, né? O governo barra, enfim, quem é produtor de leite então sabe muito bem, né? Vai produzir queijo, né? A gente já viu aqui de perto, o produtor tem que fechar as portas, né? Lógico, toda a questão de sanidade é importante, limpeza é importante, mas a gente vê o produtor também um pouco refém da burocratização. Então isso aqui é um problema, a gente tem que começar a bater nisso aqui também, entrar de sola nisso, quebrar um pouco essa burocracia, para que o produtor possa pegar o alimento dele ali e entregar direto para o consumidor, né? Com todos os cuidados, é claro. Não estamos aqui para falar que tem que ser algo nojento, de qualquer forma, não. Com todos os cuidados, ninguém está discutindo isso. Mas essa é uma forma de agregar valor. O produto que você vendia a R$5, agora você vende a 10 direto para o produtor, que é o mesmo preço que ele pagaria no supermercado, né? R$5, estou sendo aqui bem, uma pessoa bonzinha, porque a gente sabe que tem produtos que saem a 80 centavos do produtor e é vendido a R$10 no supermercado, né? Quando a gente fala em escala. Então isso aqui a gente tem que ficar ligado. Aí, ou seja, quando eu faço isso, eu posso até diminuir a minha produção. Posso diminuir a minha produção e focar na qualidade. Não que você tem que dividir, você pode produzir muito com qualidade, enfim. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Então, as novas formas hoje de escala dentro da agricultura, vou falar de agricultura para pequeno e médio produtor, porque o grande produtor já entendeu isso há muito tempo, o produtor já faz isso há muito tempo, ele tem escala, né? Você pega aí grandes empresas, indústrias de tomate, por exemplo, os caras escolhem tudo quanto é forma, e eles já sabem isso. Se o cara quebrou aqui no ketchup, o cara que tem no extrato, que tem, enfim, os caras já entenderam isso há muito tempo, mas o pequeno e o médio produtor nem sempre tem essas informações, e a gente precisa melhorar a nossa distribuição, melhorar a nossa logística, agregar valor aos nossos produtos. A gente tem que bater firme nisso daqui, galera, né? A gente tem que lutar pelo pequeno e o médio produtor nesse sentido. Mais uma vez, não estou excluindo o grande produtor, nada disso, atendemos o grande produtor, mas eu estou falando que o grande produtor já sabe fazer isso, Só diz que ele faz isso em forma de contrato, né? Eles não são bestas, os caras, né? E tá tudo bem, tá certíssimo. Agora a gente precisa pegar esse modelo para o pequeno e médio produtor, tá? Aí não tô falando, mas o cara tem 1 hectare só, não importa, produz muito. Quem trabalha com produção de hidroponia, por exemplo, trabalha em pequenos espaços, cara, e consegue produzir em escala, e a distribuição é diferente. Então a gente precisa pensar nisso, tá? Então, no geral é isso. Deixa eu ir para a 7ª pergunta. A 7ª pergunta é a seguinte: livros importantes para o engenheiro agrônomo. Se você chegou até aqui achando que eu vou falar de algum livro para engenheiro agrônomo, pessoal, pelo amor de Deus, deixa eu explicar uma coisa com vocês. Estamos na época da informação. Acabou esse negócio de que existe um livro específico em que aquele livro ali é o pica das galáxias que você tem que ler aquele. Não, você tem que ser protagonista em buscar informação. É informação o tempo todo. Eu tenho muitos livros, tá, pessoal? Uso muitos livros.
vários livros muito importantes, vários conteúdos que só estão em livro, não estão na internet, isso aqui eu assumo, mas nós estamos na era de buscar informação. Então não tem mais aquele passo a passo, tem que ser esse livro X, livro Y, autor A. Não, era da informação. O nosso setor principalmente, onde que as informações elas fluem numa cascata de informação por dia, a gente tem que aprender a buscar essas informações. Protagonismo na informação, isso aqui é coisa mais importante. É lógico, preciso saber filtrar? Lógico, tem muito conteúdo que não tem embasamento. Muito, tá? Qual local que eu não pesquiso? Primeiro, no Facebook, galera. Esquece esse trem. Não é no Facebook que você vai achar essas informações. Agora, tem um artigo científico aqui, acabou de sair, universidade tal, você vai olhar quem é que fez isso aqui, como que foi, você vai ler aquele artigo científico, vai ver se tem embasamento, vai ver as referências, tá, então o resultado foi isso aqui, vou comparar com outro artigo, não tem verdade única, isso não existe, eu vi no autor tal, ele bate o pé que é assim. Não é, as coisas mudam, entende? A gente erra, eu errei muito já, e erro mesmo, e muito ainda, né? Então o que acontece? A gente tem que entender que as informações elas são assim mesmo, tem coisa que a gente quebrou, que a gente achava que era verdade e não é mais. Tem substâncias, princípios ativos que a gente achava que funcionava que não funciona. Tem coisas que a gente deixou de usar que funcionam e a gente deixou. E é assim mesmo. E agora, a nossa era de informação, vocês têm que aprender a buscar informação. Buscar através de artigos, buscar através de vídeos, buscar através de referências, buscar através dos livros, saber como pesquisar no livro. Tá? Então, hoje eu larguei mão de ter uma biblioteca única. Tá? De ter biblioteca única. Como assim? Eu tenho os autores aqui que eu bato o pé que é assim, não. Qualquer pessoa que acha que é aquele autor, aquele cara, é o Daniel, ou é fulano, não existe isso, pessoal. A gente tem que estar aberto à mudança. Tem coisa que eu achava que era, que não é. Tem coisa que eu já falei que era e depois voltei atrás porque eu vi estudando mais, aprofundando mais, resultado eu vi que não funciona desse jeito. E é assim, cara, não tem o que fazer. A gente tem que esse protagonismo de busca de informação, ele é muito importante. A gente tem que aprender a fazer dessa forma. Então, pessoal, não adianta pedir livro. Qual livro? Eu tenho vários, tá? Centenas de livros, tanto em PDF, tanto livro físico, e pesquiso neles, mas não fico preso nisso, tá? Eu não fico preso nisso. Tem informações que eu vejo de autores renomados que eu hoje não concordo, tá? E tá tudo bem, me abro para um debate, para poder conversar, olha, eu acho que é assim, e mudo de ideia, tá, pessoal? Eu não sou uma pessoa em que eu fico preso assim, olha, eu falei isso, então vai ser assim, não vai ser não, cara. Se eu entender que tá errado, se eu experimento mostrar outra coisa, eu vou mudar e tá bom. Quanto mais rápido você puder mudar de opinião, não é mudar de opinião, é entender que aquilo que você estava errado, melhor. E é assim que a gente aprende, né? É assim que a gente aprende degrau por degrau. Então, o Cid Omar até colocou aqui, no campo as coisas funcionam diferente, e funciona. E a gente vai aprendendo isso no campo, vai aprendendo isso com o produtor, né? A gente vai aprendendo que não tem jeito, a gente precisa ser protagonista dessa busca de informação, tá? Sai um artigo novo, pessoal. Agora, quem me pediu o livro é porque é agrônomo, tá? Livros importantes para o engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo, tá? Tô falando agora diretamente para engenheiro agrônomo. Nós estamos aqui em junho, início de junho, tá? De 2020. Se você não leu nenhum artigo científico ainda nesse ano, cara, você tá atrasado, tá muito atrasado. Não é para chorar também não agora. Agora é para pegar daqui a pouco e começar a ler, tá? Mas é ler qualquer artigo? Não. Com o que você trabalha, tá? Eu trabalho com maracujá. Ok, você já leu os artigos científicos de maracujá, de experimento, da sua região? Mas não quer dizer que aquilo está certo, mas pelo menos lê para entender o que está acontecendo, o que os autores estão falando, o que os pesquisadores estão falando, o que os produtores estão falando, o que está sendo experimentado, tá? Então leia, busca. Você não tem que saber tudo também não, esquece. Se você quer focar no maracujá, esquece o coco, esquece o café, esquece a soja, esquece o milho, foca então no maracujá. Vai lá estudar o maracujá, vai ver os artigos da sua região, olha também os artigos de outra região, entende o que eles estão falando, olha os autores que estudam isso aqui é importante demais, tá, pessoal? Isso aqui é um ponto muito importante. Eu sou fã, eu não sou um pesquisador, tá? Não quis seguir carreira acadêmica, né? Talvez me daria muito bem seguindo carreira acadêmica, mas eu sou mais prático, eu sou mais campo, eu sou, um negócio diferente, e tá tudo bem. Agora eu sou fã
dos nossos pesquisadores, eu admiro os nossos pesquisadores brasileiros, tá? Eu acho assim, eu sou um cara bem patriota nesse sentido da nossa ciência, né? Principalmente na ciência agronômica. A gente tem que se orgulhar mesmo, tá? A gente está avançado. Quem não ajuda é o governo, mas a gente está avançado sim, tá? O governo que eu falo, tá, pessoal? Não estou falando desse governo, do governo anterior, não. Do governo geral, tá, pessoal? Município, estado, sistema de forma geral não nos ajudam, mas a gente tem muito trabalho de campo, Eu sou um cara super fã de experimentos. Por quê? Porque eles saem da teoria e vão para a prática. É simples. E aí você consegue associar com a sua prática. Você consegue pegar aquele experimento ali. Ah, tá. Então ele foi feito dessa forma por conta disso, né? Ele utilizou esse produto por conta desse clima. Aí você começa a fazer comparação com o seu. Tá, mas então se ele fez com essa, com o meu é diferente. Enfim. A gente precisa ter esse protagonismo. Então eu quis trazer essa pergunta. Todo dia tem isso, tá, pessoal? Todo dia tem alguém perguntando: professor, me indica um livro para... Não, cara, esquece, vai buscar conhecimento, vai buscar conteúdo, estudo. E outra, nunca foi tão fácil. Você bota ali no Google ali, o que você quer, ele vai aprender. Você vai fazer qualquer coisa? Não, você vai ter que ler, vai ter que entender, aí você vai começar a fazer comparativo, aí você vai focar, emerge naquilo ali. Pessoal, eu não sei o que significa ali o 2,4D. Tá, beleza, já bota no Google primeiro, o que é 2,4D? Ah, tá, entendi isso aqui. Agora começa a emergir, começa a ir para um artigo, começa para ir para um site, começa para ir para um livro, e você começa a consumir aquilo ali de forma desesperada, seja focado, seja doente mesmo, né? Você está doente por causa disso, estou doente, eu vou buscar até eu aprender. Até eu tenho que aprender aquilo ali. Se a pessoa escreveu, eu tenho que aprender, não tem outra coisa. Aí você vai fazer até você entender. Entendeu? Ok, pronto. Você não precisava de um livro específico para isso. A gente tem informação muito rápido, né? Então vocês precisam aprender a estudar. Esse ponto ele é muito importante, tá? Então, enfim, pessoal, eu quis trazer esse questionamento sobre livros. Eu nunca falei sobre isso, sobre livros aqui, mas eu quis hoje trazer porque muita gente pergunta, beleza? Eu falei... deixa eu voltar nas perguntas aqui, pessoal. Tem muita pergunta. Não sei se vai dar para poder responder todo mundo. Não vai dar, né? Porque tem 10 minutos só. Mas eu vou responder algumas perguntas. Boa noite. Quando utilizo um condicionador de solo à base de ácidos fúlvicos e úmicos, qual a relação na absorção de nutrientes? Vou ter uma boa resposta na produtividade? Vamos lá. Ácidos fúlvicos e ácidos úmicos não é nenhuma tecnologia nova, tá? Ácidos úmicos e ácidos fúlvicos existem antes da gente. Existem antes de nós, muito tempo. Quando existia matéria orgânica, quando Deus criou lá, né? Não sei como é que foi direitinho lá que ele fez para criar a galera, né? Se foi mesmo no barro, se botou Adão e Eva, enfim, não sei dizer. Mas eu tenho certeza que tinha matéria orgânica depois, né? Depois deve ter criado matéria orgânica e entra em decomposição. Quando entra em decomposição, o processo de decomposição, um dos processos da bioestabilização é a umificação. O processo de umificação é o que vai liberar os ácidos fúlvicos e ácidos úmicos. Ácidos fúlvicos e úmicos têm funções tanto estrutural, questões físicas do solo, né? Questões coloidais, vão melhorar e ajudar nos coloides do solo, questão nutricional, como o próprio nitrogênio. Então, ácidos úmicos e ácidos fúlvicos vão te ajudar sim no seu solo, melhora sim condições estruturais do solo e pode melhorar questões de liberação de nutrientes. Professor, posso substituir minha adubação por ácidos fúlvicos e úmicos? Não faça isso, não está certo. A não ser que você trabalhe com adubação 100% orgânica, você já calcula isso, já faz relação carbono-nitrogênio, você trabalha com outros insumos orgânicos. Não estou falando da produção orgânica, tá? A produção orgânica exige cálculo, exige estudo, podemos utilizar ácidos fúlvicos e úmicos. Aconselho sempre, se eu posso utilizar, não trabalho com produção orgânica, mas eu posso utilizar ácidos fúlvicos e úmicos? Se você tem condição, ótimo, utilize, mas não substitua a sua adubação, porque vai dar errado, tá? Vamos lá, deixa eu ver outras perguntas. Intensificar a irrigação reduz o tempo de reação do calcário? Não. Reduzir o tempo, você fala que ele agir mais rápido? Não é bem assim, porque o que vai fazer, primeiro, assim, ele precisa ter um contato com a água. Teve contato da água, mas ele precisa também ter um contato com os colóides do solo. Então vai depender do seu tipo de solo. Agora, sem água também não dá.
Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tem muitas perguntas aqui. Na aplicação de gesso, deve sempre levar em consideração a camada abaixo de 20. Isso aí, 20 a 40. Principalmente porque o próprio sulfato, pessoal, ele não tende a ficar nas camadas de 0 a 20. Ele tende a ir para camadas inferiores. Indica livros bons para estudo aí para mim. Pode crer. Boa noite. Posso aplicar o calcário e em seguida pode vir com gesso? O que a gente recomenda? Tem produtores que para poder diminuir mão de obra, fazem a calagem, e tempo também, fazem a calagem e a gessagem junto, mas não é o ideal. O ideal é que você faça a calagem primeiro, espere um pouco o tempo de reação e só depois faça a gessagem. A calagem você vai fazer 2 a 3 meses antes do plantio. Já a gessagem você pode fazer uma semana antes do plantio. Um dado interessante é que a ação do gesso ela é beneficiada, ela é melhor quando o solo já foi corrigido, tá? Camada de 0 a 20, ele passa melhor, enfim, tem todos os outros umas questões. Professor, tem alguma diferença entre super simples, duplo e triplo em relação na melhor absorção da planta, se tratando de uma adubação de cobertura? Não. O que vai mudar é com porcentagem. Super simples vai ter porcentagem de fósforo, super duplo um pouco mais, super triplo um pouco mais. Então assim, e o super simples, nesse caso, ele também vai ter um enxofre, né, e uma porcentagem boa de cálcio. Enfim, então o que acontece? Ele só vai mudar aqui a porcentagem, então não vai. Apesar de que, por exemplo, se vai ter o super triplo, por exemplo, se eu não estou enganado, ele é feito com ácido fosfórico. O super simples é feito com ácido sulfúrico. O super duplo é feito metade com ácido sulfúrico e metade com ácido fosfórico. Mas no geral, o que vai influenciar mesmo vai ser o seu solo, tá? Condições do seu solo. Deixa eu voltar aqui as perguntas, tem bastante pergunta aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Boa noite, professor. Poderia fazer uma live sobre pó de rocha? Pessoal, por que eu ainda não fiz sobre pó de rocha? Vou explicar para vocês, de forma sincera. Eu sou a favor de qualquer insumo, qualquer substância que venha ajudar a agricultura. Pó de rocha, apesar de que assim, a gente já utiliza pó de rocha há muito tempo, tá, pessoal? Quando você está utilizando um super simples, está utilizando um pó de rocha, um fosfato natural, calcário às vezes, né? Enfim, é um pó de rocha. Agora, pó de rocha é algo muito amplo, O que é um pó de rocha? Duvido que vocês sabem, é um pó da rocha, mas depende de qual tipo de rocha que ele foi utilizado. Entende? Então, isso aqui, a gente precisa ter um pouco mais de critério. Acontece que nós temos muitos trabalhos em andamentos sobre pó de rocha. Temos trabalhos que não teve resultado nenhum, teve trabalho que já teve um pouquinho de resultado, enfim. Aí a gente está esperando um pouco mais a gente ter esses resultados, né, em mãos para poder ter um embasamento maior. Nós temos sim, o que a gente tem de resultado agora não é animador, tá? Como vocês sabem, eu não tenho parceria com empresa nenhuma. E a gente não faz parceria com nenhuma empresa de insumo, mesmo porque isso nos permite vir trazer esse tipo de conteúdo para vocês, mas não foi animador. Temos outras pesquisas que tiveram alguns resultados, né? E a gente está tentando entender o que está acontecendo. Então, assim, no geral, os resultados que a gente tem ainda é pouco para mim poder vir aqui para vocês trazer uma informação que eu possa trazer informação errada, né? Temos um pouco já de conhecimento, já temos registrado bastante coisa, mas assim que a gente tiver embasamento mais próximo da realidade possível, a gente vai trazer para vocês, ok? Tem opinião pessoal, não escondo. Professor, você recomenda pó de rocha? Hoje, dia 3 de junho, eu não recomendo, porque eu preciso conhecer um pouco mais sobre a rocha, sobre a reatividade dela, sobre a liberação, e eu não trabalho com suposição, tá? Eu não trabalho com suposição. A gente tem, quando a gente presta consultoria, a gente tem um pacto de produção. O produtor tem que produzir, né, para eu poder ganhar dinheiro. Se o produtor não produzir, eu perco o cliente, entende? E a gente ensina isso, a gente explica isso. Então, hoje eu não tenho como trazer para vocês essas informações de forma mais específica. O que eu posso trazer é trazer especialistas aqui que utilizam esses insumos para poder trabalhar a opinião deles prática.
como eu não recomendo o pó de rocha, eu não posso falar para vocês. Eu não vou falar algo que eu ainda não tenho todo o embasamento técnico possível, ok? Mas, como eu sempre digo aqui, você é contra? Não, não sou contra. Tomara que funcione muito bem. Tomara, torço muito para que dê muito certo. A gente torce para a agricultura. Beleza? Então, assim, o que eu posso dar para vocês é apenas a minha opinião. Ainda não posso dar nenhum embasamento técnico porque nós não temos ainda. É muito pouco os experimentos que a gente tem disponível hoje para ter esse embasamento. Nós vamos ter linhas de pesquisa, pessoas que tendem a utilizar, pesquisadores que tendem a não utilizar, mas no geral a conta ainda não fecha, tá? Quando a conta fechar direitinho, aí eu vou trazer essas informações para vocês. Mas eu devo trazer aqui entrevistar algumas pessoas que estão aí trabalhando diretamente com esse tipo de insumo. Pessoal, falta menos de 2 minutos, entrei um pouquinho antes das 7, o Instagram já está me avisando que vai acabar. Primeiro, eu quero agradecer vocês de coração por estar aqui comigo hoje, quarta-feira, dia 3 de junho, às 19h59, né? Já está quase acabando aqui. É um prazer enorme, tá? Sempre vim compartilhar um pouco de conteúdo. Como eu disse, possivelmente a gente vai modificar o horário da live na próxima semana e veremos como que vai ser a reação da galera. Mas eu vou avisando vocês. No mais, pessoal, muito obrigado, tá? Roberto, aqui no Paraguai, te acompanhando sempre, parabéns, show de bola, cara, muito obrigado. Obrigado aí por tempo estar acompanhando a gente, muita gente do Paraguai, obrigado por terem soltado o Ronaldinho também, sou fã do Ronaldinho, fiquei triste pra caramba, ele ficou preso lá, mas fez coisa errada, né? Pessoal, então, muito obrigado, tá? O que precisar, nós estamos aí à disposição. Continua acompanhando aí o nosso Instagram. Todo dia tem conteúdo. A gente está com uma equipe muito bacana aqui trazendo conteúdo para vocês. É sempre um prazer enorme. Beleza? Pessoal, uma boa noite a todos. Um excelente restante de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.